Oi gente, vamos dar início à nossa aula da caixa artesanal que eu uso para as minhas peças. Então o que eu faço? Eu corto em papelão, seja aproveitado de caixas de supermercado ou o Paraná. Eu corto uma base para minha peça, tipo essa daqui, ó. Essa peça aqui, por exemplo, eu cortei uma base aqui para caber passando um pouco, né? Vou precisar, para fazer as duas tampas dos dois lados da caixa, eu vou precisar 10, se for nesse papelão de caixa, eu vou precisar 10 pecinhas dessa daqui, tá? E vou precisar de 6 peças maiores do que essa na lateral dela toda, passando um dedinho, 1 centímetro. É o que nós vamos precisar fazer nessa caixa. Então, depois que eu cortei, ó, cortei 5 dessa e cortei, não foi nem 3 dessa maior, eu cortei só 2, porque realmente ela fica muito larga. Então, cortei 2 dessa e 5 dessa daqui. E colei uma na outra e depois centralizei ela e ela ficou assim. Isso eu fiz 2 tampas. Agora com papel higiênico ou guardanapo de decopagem, né? Aqueles guardanapos decorados, você pode fazer também, ela fica linda com guardanapo. É porque as minhas eu já fiz, tô fazendo assim tipo um padrão, sabe? Uma cor padrão, que as minhas caixas todas são pretas com dourado. Então o papel guardanapo, tanto o papel guardanapo quanto o papel higiênico, precisa ser separado essas folhinhas aqui, tá? Pra vocês entenderem. Esse papel higiênico, ele vem com 3 folhinhas dessa, então eu tenho que separar, eu tenho que tirar as 3. Aqui. Pronto, tirei as 3 folhinhas, ficou essa película, tá vendo? Bem fininha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu peguei cola branca, coloquei nesse tubinho de vitaminas aqui, diluí com um pouco de água. E eu vou colar aqui. Primeiro passo. No caso do papel guardanapo, é a mesma coisa. A diferença é que no papel higiênico eu sempre passo o pincel ainda com cola depois. No guardanapo não. No guardanapo a gente passa com um paninho macio, né? Pra não ter problema. Eu deixo sempre passar um pouco aqui pra exatamente cobrir as bordas. Aí aqui, delicadamente, eu vou puxar. Por que eu faço assim? Porque, não sei se dá pra vocês, tá vendo essas nervuras? Eu quero exatamente essas nervuras, então por isso que eu faço assim. Diferente do papel de decopagem. O papel de decopagem, a gente tem que vir delicadamente com um paninho macio, um plásticozinho por cima, e ir passando delicado pra não ficar nervuras, né? Pra ficar lisinho. Eu não quero que fique lisinho, eu quero que ele fique texturizado, entendeu? Eu quero que fique assim. Então, aqui já tá seca, tá vendo? Eu vou precisar colocar aqui, não fechou. Aqui, essas brechas não podem ficar. O resto, porque ficou assim transparente, não tem problema, porque eu vou pintar, tá? Outra coisa que eu queria deixar claro pra vocês. Com o guardanapo de decopagem, você tem que pintar a peça de branca, tem que pintar ela todinha, branco, pra depois aplicar o papel. Por quê? Porque se você aplicar o guardanapo, tirando as películas, né, deixando só aquela película que você vai necessitar, se você aplicar o guardanapo aqui, por mais que ele seja estampado, ele vai ficar transparente. Então, se você fizer com esse tipo de papelão, ele vai aparecer tudo, isso aqui tudo vai aparecer. Então, você vai perder o seu guardanapo. Então, o ideal é que você pinta de branco e depois aplica o papel. Aí vai ficar perfeito, tá bom? Fica essa dica pra vocês aí. Então, aqui eu já tô com a tampa já toda pronta. O que eu fiz aqui? Eu, com essa tinta PVA, é preta, né? Eu diluí um pouco de água e pintei toda a minha peça. Esperei secar. Depois de seca, eu vim com essa tinta aqui, ouro velho, e eu faço da seguinte forma. Eu pego um pouco de tinta, limpo, eu não diluo na água, porque se você diluir ela vai pintar toda a peça e não é esse o efeito que eu quero. Então eu venho com o pincel e de forma suave, a mão bem leve, desculpa, gente, eu vou passando assim, no contrário das nervuras, tá vendo? Ela vai marcando as nervuras e não vai pintando a peça, que é o efeito que eu quero, entendeu? Pronto, a minha peça ficou assim, espera secar. Aí o que eu fiz? Eu furei aqui com uma tesourinha bem pequena que eu tenho, que eu deixo só pra isso. Fiz um papelãozinho de Paraná, pintei de dourado. Então eu fiz, coloquei minha assinatura aqui, meu Instagram aqui, coloquei meu telefone, meu WhatsApp. E com esse barbante aqui, eu compro assim, né? Mas você pode comprar menos. Com esse barbante aqui, pode ser uma fita de cetim, se você quiser. Eu fiz, passei aqui na tampa e passei as 2 pontas aqui, deu um nozinho. Aqui eu ainda vou cortar e vou queimar essa ponta para dar acabamento. Pronto, as 2 tampas estão prontas. Agora eu vou montar a caixa para você ver o que eu fiz.
pego um acetato, eu trabalho com acetato grosso, tem o médio, tem o fino. Eu trabalho com o grosso, só tem que ter cuidado para não marcar ele, né? Pra não dobrar, porque senão vai ficar com uns vincos. E nem arranhar muito, tá? Tem que ter esse cuidado. Então, o que eu faço? Eu venho na medida da minha peça, deixa eu pegar aqui. Ainda mais rápido. Vou colocar ela aqui. E venho com o acetato. Então, o que eu faço? Eu faço isso. Eu cortei um acetato uns 5 centímetros maior do que a minha peça. Eu marco ele com a caneta permanente, essa daqui. Essa caneta. Marquei o que eu queria, o tamanho que eu queria. Medi na minha peça aqui o comprimento, né? Depois eu venho, aperto bem, dou um ponto de silicone aqui, onde eu apertei bem aqui assim, ó. Dou um ponto de silicone, não bota muito silicone, senão na hora que você apertar ela vai espalhar. E venho com a fita crepe e coloco aqui, pra segurar. Pronto, fiz isso, eu venho com a tampa, a parte de cima, acerto aqui, ó, a minha tá desigual, tá vendo? Deu diferença, então vou ter que acertar aqui com a tesoura. Acerto, deixo igualzinho, todo bem bonitinho. Faço isso, coloco outro ponto de silicone aqui por dentro, né, entre um e outro aqui, ó. Não é muito na ponta, é aqui no meio. E venho com outro pedaço dessa fita e coloco aqui. Ela vai ficar exatamente dessa forma aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Fica assim. Tá vendo? Essa daqui já tá feita com silicone. Eu vou até tirar. Ela vai ficar assim, tá vendo? Aí, o que você vai fazer já com a peça já tudo seca? Por isso que eu gosto de fazer essa parte aqui de acetato. Eu só faço quando essa parte de baixo aqui, né? Essa minha parte de baixo estiver toda assim, estiver prontinha, né? As duas tampas estão prontas, aí eu faço a parte dessa parte. Aí eu venho aqui e coloco, com cuidado pra não amassar, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar a peça aqui dentro. Vou colocar a peça aqui pra vocês. Não posso mostrar essa peça ainda. Aqui, ó. Tá vendo? Pronto. E venho com a tampinha. Já tá acertada aqui em cima, venho com a tampinha. E coloco. Vai com jeitinho que dá certo. E fica assim. Deixa eu ver se dá pra filmar direitinho aqui pra vocês. Ó, fica assim. Tá vendo? Aqui, ó. Legal, né? Lembra que eu vou finalizar ali? Fica assim. E é isso, gente. E fica uma lembrança bacana, a pessoa pode guardar aqui dentro. E vai ter uma recordação guardada, sem pegar poeira, sem nada. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos.